Mas climática, no Rio Grande do Sul, várias cidades ainda estão debaixo d'água. Agora, as prefeituras discutem como reerguer esses municípios. Nós vamos ao vivo conversar com o Arthur Cipriani, ele que esteve comigo ao longo dessa semana. Eu também estive na cobertura no Rio Grande do Sul, está fazendo um excelente trabalho e vai nos atualizar sobre essa questão de realmente como as prefeituras desejam articular e até mesmo para que elas não se tornem cidades fantasmas, né, Arthur? Porque é um grande problema também. Muito bom dia a você. Bom dia, David. Bom dia a todos. Realmente é um grande problema que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Inúmeras cidades já não conseguem mais se imaginar no mesmo local. Isso acontece muito, por exemplo, aqui no Vale do Taquari, onde eu estou agora, na cidade de Mussum, que 80% da cidade foi drasticamente atingida por todas as cheias, né? Temos também o município de Roca Salles, Cruzeiro do Sul, Santa Teresa, aqui na subida da Serra. Esses municípios já se estruturam de uma outra maneira. O primeiro momento, limpeza, reconstrução, dar aquele início. Mas agora é esperado um movimento novo para que haja uma realocação desses munícipes em outras regiões. Eu estou aqui em Mussum, uma região elevada, em um dos morros que cerca a cidade, uma região plana nesse momento aqui, que é uma das áreas que é estudada aí para que a gente possa, quem sabe, futuramente construir bairros, loteamentos, para que aquela população que é muito atingida, que é atingida severamente na cidade, possa vir para esta região. Claro que a gente entende que tudo isso tem-se uma pressa, a gente não quer que o povo espere por outras cheias, mas também entendemos que todo esse processo leva tempo e leva também aí toda uma burocracia. Afinal, não é simplesmente chegar e usar um terreno. Ele tem que ser, se vir da prefeitura ou do governo federal ou estadual, ele tem toda uma burocracia. Se for os munícipes, há um contrato de compra e venda, loteamento e tudo mais. Enfim, é um processo muito longo. Ontem à noite o município de Mussum lançou o projeto Recupera Mussum, que fala justamente disso, e colocar a área urbana da cidade em uma área não alagável e poder assim conviver em paz, né, sem essas catástrofes climáticas dele. Pois é, Mussum foi extremamente afetada, né, Arthur? E realmente são necessárias políticas públicas para a implementação, porque a gente, ao longo do Jornal da Manhã, falávamos que outras cheias atingiram o estado. Um em setembro, outro em novembro, e diversas casas já foram devastadas. Alguns moradores com quem eu conversei, eles relatavam exatamente isso, que estavam pagando os móveis, os eletrodomésticos da outra cheia. Como é que está essa situação? Até mesmo aquela ajuda do governo de R$ 5.100, as prefeituras estão conseguindo concluir o cadastro. Me lembro que ao longo da semana também a Prefeitura de Porto Alegre, na capital gaúcha, ainda não tinha mandado as informações para que as famílias começassem a receber esses recursos nesse processo de reconstrução. Sim, é todo um processo que ele é muito rápido, mas ao mesmo tempo ele é demorado se as pessoas não tiverem seus documentos, não estiverem seus locais, né, para saber o ponto certo. É a obrigação das prefeituras passar esses números para o governo, mas o governo sim já começou a pagar diversas famílias, né? O próprio ministro, secretário dessa reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, ele afirma que não vai ser esperado se formar uma lista. Enfim, quando tiver uma quantidade boa de nomes, já é demandado esses pagamentos. Aqui o município de Mussum, por exemplo, deixou que as assistentes sociais que conhecem casa a casa pudessem fazer esse levantamento para auxiliar a prefeitura nesse ponto. Outros municípios aqui da região também usam desta forma para que possa agilizar todo esse processo e poder receber esse benefício. Só que lembrando, lá em 2023 houve muitas promessas, mas dinheiro que é bom para chegar na mão do povo até agora não veio. Pois é, muitas pessoas relatavam isso, né, Lívia? Exatamente. Queria agradecer a participação mais uma vez do Arthur Cipriani, que depois volta com mais informações para a gente. Um bom trabalho para você, viu, Arthur? Vamos ouvir então o Felipe Monteiro, a respeito disso. Para além dessa questão, né, Monteiro, da reconstrução do estado duramente castigado pelas enchentes, se discute a responsabilização. Nós falamos aqui no Jornal da Manhã ao longo dessa semana que a Câmara de Porto Alegre rejeitou a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito da capital. O Sebastião Melo. E de fato, né, PP, é difícil a gente responsabilizar um gestor por falhas que foram cometidas ao longo de várias gestões, ao longo de vários anos. Mas é preciso olhar daqui para frente também, né? O que essas cidades, o que esses gestores vão fazer para munir esses municípios, para além da reconstrução, que é o mais importante nesse momento, mas preparar essas cidades para evitar uma situação de tanta fragilidade frente a outros desastres, porque
os próprios meteorologistas, os especialistas na área têm alertado. Daqui para frente, por causa das mudanças climáticas, por causa do aquecimento global, fenômenos extremos vão ser cada vez mais comuns e mais rigorosos também. Com certeza, Lívia, com certeza o governo tem que atuar de forma muito efetiva para atenuar essa questão toda das medidas climáticas extremas, né? E tem que começar com um diagnóstico sério sobre a situação. Nem só em Rio Grande do Sul, pensando no Brasil. Tem que ter um diagnóstico total de todas as cidades, todos os municípios, todos os estados com problema e ter políticas concretas para enfrentar esse problema, políticas adaptativas concretas para evitar esse problema, não é? E como você bem mesmo disse, eu não gosto quando a gente quer buscar culpado num evento de natureza como ocorreu no Rio Grande do Sul. Claro que teve culpados, claro que tiveram vários culpados. Tem um problema de gestão muito claro, principalmente em relação a Porto Alegre. Não necessariamente em relação ao prefeito atual, mas em relação a várias gestões que lá estiveram. Mas também não dá para a gente negar que o problema da enchente de Porto Alegre, apesar de poder ter sido bem atenuada, iria ocorrer da mesma forma. Choveu no Rio Grande do Sul em 3 dias o que deveria chover em 1 ano, não é? Então, a nossa sociedade, o nosso município, o nosso estado tem que estar preparado para um evento climático extremo que cada vez mais será frequente. Então nós temos que realmente discutir e colocar em cima da mesa uma discussão profunda, projetos concretos de adaptação, não é? Não dá para, por exemplo, não ter a construção talvez de diques mais altos. E outra coisa também é importante, a gente tem que olhar o que acontece no mundo todo. A Holanda, por exemplo, que são os Países Baixos, né, enfrentou inúmeras enchentes no passado. Atualmente, ela resolveu a situação por meio de medidas adaptativas, bombas, bombeamento de água, diques sendo construídos de forma muito mais concreta. Nós temos que começar a pensar nessa situação olhando o que o exterior tem para nos ensinar também. Em relação à reconstrução, a mesma forma, não é? Não adianta a gente querer criar a reconstrução do Rio Grande do Sul utilizando os instrumentos institucionais colocados à nossa disposição. O Brasil é muito burocrático. Eu fico imaginando, por exemplo, o governo só dando dinheiro para as pessoas que precisam do dinheiro, né? Com a demonstração da documentação. Os documentos dessas pessoas foram perdidos nas enchentes. Então tem que ter flexibilização, tem que ter plasticidade, tem que pensar política pública de forma diferente, olhando para o futuro, não é? Olhando o caso, por exemplo, de New Orleans, que reconstruíram New Orleans depois do furacão Katrina em pouco tempo, não é? E depois colocaram a situação do método construtivo de New Orleans de forma diferente, pensando no furacão Katrina, que poderia vir novamente no futuro próximo ou no futuro distante. Então nós temos que olhar para as experiências do exterior e temos que realmente pensar em políticas públicas efetivas. Temos que parar de ser uma administração pública burocrática, pensando só no controle, pensando só na fiscalização. Nós temos que pensar também no resultado, ainda mais no que tange à reconstrução do Rio Grande do Sul, não é? Então eu acho que nós temos que usar esse caso do Rio Grande do Sul para realmente nos vermos como nação e pensarmos o nosso futuro como nação, para casos como esse não ocorra. E se ocorrer, porque nós estamos, infelizmente, insuscetíveis a eventos climáticos dessa extremidade, que seja muito, mas muito atenuados. Pois é, e políticas públicas precisam ser implementadas não só com obras visíveis, mas também de prevenção. A gente viu muitas casas de máquinas prejudicadas, equipamentos que há mais de 30 anos não recebiam nenhum tipo de manutenção em relação ao controle das águas para que realmente houvesse a evacuação e até mesmo as áreas alagadas pudessem ser recuperadas de forma mais rápida. Então, a gestão pública também precisa pensar nisso e até com a dragagem dos rios, já que o Rio Grande do Sul tem muitos rios, muitos afluentes que precisam de preservação.